O nosso desejo é estar cada vez mais perto de Deus, andar próximo a Deus, caminhar com Ele e viver com Ele. Só que a nossa natureza humana, ela muitas vezes nos complica. E ela quer sempre de novo nos afastar de Deus. Em vez de nós corrermos para Deus, nós nos escondemos dele. E temos consciência plena de que não adianta se esconder. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um homem que teve um muito bom começo. Em 2 Crônicas, capítulo 26, nós temos a história do rei Uzias. Diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. É interessante. As pessoas começam bem com Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela vem à igreja, ela se envolve na igreja, ela começa a estudar a palavra de Deus, ela quer conhecer a palavra de Deus, ela acha legal, o pastor é o melhor pastor do mundo, a igreja é a melhor igreja que podia ser frequentando. Daí a pouco ele começa a notar que a igreja também tem alguns probleminhas, o pastor também é humano e todo mundo acaba cometendo um errinho e ele se afasta de Deus. O que fez Urias? Ele fazia o que era reto diante do Senhor. Ele fazia o que era certo diante do Senhor. E como ele fazia o que era certo do Senhor, ele recebe a bênção completa. Diz assim: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Na nossa vida sempre será assim. Enquanto nós buscarmos a Deus, enquanto nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, Deus vai nos fazer prosperar. Esse prosperar não quer dizer que nós vamos ficar rico, pobre, sei lá o quê. Esse prosperar é bênção de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. Pessoas buscam prosperar financeiramente. Não é isso que Deus quer. Ele também nos permite nós prosperarmos, ter coisas melhores. Mas Ele quer muito mais que você e eu possamos ter as bênçãos dele. E o que daí acontece? Uzias sai à guerra contra os filisteus, derruba os muros de Gate, de Asdod, depois reconstrói cidades próximas a Asdod em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbal e contra os neumitas. Ou seja, Deus abençoou ele em todos os sentidos. Ele venceu todos os inimigos que estavam ao redor dele. Ele vencia toda a batalha que estava ao redor dele. Daí no verso 11 diz: Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeriel e pelo oficial Manasséias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total dos chefes de família no combate dos homens era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosa que apoiava o rei contra os seus inimigos. Ele teve cooperadores fiéis. Todo o exército o abençoava, todos os soldados o abençoavam, todo mundo o abençoava. Ele era muito abençoado. E aí o que acontece no verso 15? Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e na defesa das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele fez extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Ele fez grandes invenções. Na nossa vida, sim. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, esse é o prosperar. Deus nos dá ideias, Deus nos dá formas de fazer,
Deus nos ajuda a fazer as coisas, Deus nos dá inteligência para fazer as coisas, Deus nos dirige e a sua fama se divulgou. Ele foi ajudado maravilhosamente por todas as pessoas que estavam ao redor dele. Eu fico olhando para um rapazinho que começou, você notou que eu li, com 16 anos de idade ele começa a reinar. Lógico que ele teve muito bons conselheiros, ele teve muito boas pessoas ao seu redor, mas ele era um homem que precisava ser cuidado por Deus. E ele era um homem que precisava buscar a Deus. E ele buscou a Deus. E Deus o abençoa. E Deus derrama a graça e Deus derrama o cuidado. Sabe por quê? Porque Deus quer ser o nosso pastor. Nós gostamos muito do verso do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós todos sabemos ele de cor. Mas será que o Senhor é o nosso pastor? Olhe para uma ovelha. Ela tem que fazer o que o pastor quer. Ela tem que ir onde o pastor. Se a ovelha se afasta, o pastor castiga ela, para que ela aprenda a obedecer. O castigo muitas vezes chega tão forte que ele quebra a perna da ovelha. E daí ele carrega, ele põe pertinho dele no pasto mais verde para que ela aprenda a ficar pertinho dele. E nós precisamos aprender isso com Deus também. Deus muitas vezes nos deixa passar por dificuldades, mas Ele quer nos abençoar.